Boa noite pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma live no nosso Instagram. Muito obrigado pela presença de todos. Conseguem me ouvir bem, por gentileza? Quem está participando aqui conosco, conseguem me ver? Porque semana passada tivemos um monte de problemas na live aqui no nosso Instagram. Deixa eu só enviar o link da nossa live para os alunos. E aí nós já vamos começar por aqui. Só me confirmem se vocês conseguem me escutar, conseguem me ver. Perfeito. A Marizélia disse que sim. A Dani também, a Luísa. Muito obrigado, pessoal. A nossa live de hoje terá o seguinte tema. Deixa eu colocar aqui o nosso tema de hoje, que será o autodomínio. Ou, em outras palavras, a encrateia. O autodomínio, que do grego significa a encrateia. Autodomínio, e aí eu coloco aqui entre aspas, entre parênteses no caso, encrateia. Esse será o nosso tema de hoje. Vamos lá, vou deixar ele fixado por aqui. E na era que nós vivemos, né, é um tema muito interessante, um tema muito curioso, digamos assim. Deixa eu só terminar de enviar esse link aqui para os alunos. Perfeito, agora que eu já fiz o envio, nós podemos começar. Semana passada eu falei um pouquinho com vocês sobre um livro que tratava sobre até um tema parecido. O livro O Velho Mar de Hemingway, um clássico da literatura, que falava como vencer o fracasso. O homem pode ser destruído, mas nunca derrotado. Foi a temática que nós levantamos na semana passada. E semana passada foi uma semana bem turbulenta para as nossas lives aqui. Eu fui começar a live de fato só 7h30 da noite, quando eu já tinha tentado 1, 2, 3, 10 vezes e na 11ª que a live funcionou. O Instagram às vezes acaba interferindo bastante a qualidade técnica dele, por conta de internet, mesmo você com a conexão boa, ele ainda assim não te dá estabilidade. Às vezes a voz, o áudio acaba falhando, às vezes a imagem, mas hoje teremos esse tema por aqui, o autodomínio, a encrateia, que vai se conectar com a nossa temática da semana passada. O autodomínio é algo que todos nós queremos ter. Em todas as partes da nossa vida, nós queremos o controle. O controle talvez seja o pior vício que o ser humano possa adquirir na sua vida. E você pode perceber que em tudo que você vai fazer, você deseja controle. Se você vai começar um trabalho, se você vai começar um projeto, você quer controlar tanto o processo como o resultado do processo. Porque você quer tudo na sua mão. E nada melhor do que ter as coisas na sua mão. Isso é um fato. Quando eu posso controlar todas as variáveis de um projeto, isso só depende de mim. Então, se dá certo, foi todo o mérito meu. E se dá errado, todo o fracasso também é meu. E eu não posso ficar culpando os outros. E isso é até algo, vamos dizer assim, aliviador. Que eu não fique esperando nada de ninguém. Eu apenas vou lá e faço. Só que a vida não funciona assim. Essa é a grande questão. O ser humano, ele é uma poeira cósmica. Ele é totalmente irredutível. Ele não consegue controlar absolutamente nada na realidade. Você quer controlar o tempo, você quer controlar as pessoas, você quer controlar o futuro, os acontecimentos, mas isso é uma impossibilidade. Todos nós temos uma pequena parcela que nós controlamos, que representa apenas a nossa mente e também as nossas ações. E olhe lá, porque na mente ainda temos uma parcela que é totalmente inconsciente. Ações que tomamos sem nem percebermos ou termos ali a consciência daquilo. Então, o nosso tema de hoje será sobre o autodomínio, a encrateia. Essa temática, ela surge pela primeira vez em um pensador chamado Aristóteles. Aristóteles, ele foi o pensador que, na minha opinião, o mais completo de todos do período clássico. Ele é o pai do Ocidente, na minha visão, em quesito científico, em quesito metafísico, em quesito filosófico. E Aristóteles, ele tinha um aluno muito conhecido que foi Alexandre o Grande, o principal aluno de Aristóteles. Alexandre o Grande conquistou todo o mundo nos seus 24 anos de idade. O mundo que eu digo era o mundo conhecido daquela época. Ele conquistou o território da Índia, ele conquistou o território egípcio, ele conquistou a Pérsia. Ele, aos 30 anos de idade, acaba morrendo, mas não perdeu nenhuma batalha. E todo esse mérito de Alexandre, esse governo de Alexandre, esse domínio alexandrino do Império Macedônico, não era à toa, não era por acaso, mas sim por conta da sabedoria que estava por detrás de Alexandre, a sabedoria aristotélica. E Aristóteles, ele tem uma obra chamada Ética Nicômaco. Eu vou até pegar essa obra aqui para vocês, que eu acho que fica mais fácil para mostrar. Essa obra aqui,
Ética a Nicômaco. Nessa obra, Aristóteles quer ensinar a seguinte coisa: como viver melhor. A palavra ética do grego, ela significa ethos, que vem de costume, vem de caráter, vem de atitude. Tudo aquilo que o ser humano faz está interligado à ética que ele tem. Se você tem maus costumes, você tem uma péssima ética. E se você tem bons costumes, você tem uma boa ética. E a ética, segundo Aristóteles, é o que guia o ser humano para o caminho da felicidade e para o caminho do governo sobre si. E aí, lá no 7º capítulo, que nós temos na Ética Nicômaco de Aristóteles, ele cita sobre o autodomínio. E ele fala a seguinte palavra, encrateia. A palavra encrateia do grego significa a seguinte coisa: en vem de interior, o lado de dentro. E kratos do grego significa poder, domínio. Então a encrateia é o domínio interior, é quando você domina a própria vida. E esse domínio interior que Aristóteles coloca na sua obra vem através de boas ações, vem através de bons costumes, vem através de boas virtudes que você vai construindo na sua vida. A Liliane disse: alguém digita o nome do livro, por gentileza? Vou mostrar novamente aqui para vocês. Ética a Nicômaco de Aristóteles. É um livro muito bom para você começar em Aristóteles. É o mais tranquilo, na minha opinião. Os outros são bem quebra-crânios, digamos assim. E Aristóteles ele diz exatamente isso. Para o homem ser feliz, ele precisa de uma coisa na sua vida. E essa coisa é a encrateia, é o domínio interior. E ele dá um exemplo maravilhoso, que ele coloca a encrateia de um lado e a acresia do outro. A encrateia significa o domínio do que é interno. Em, interior, kratos, poder. Então, encrateia é o poder que você domina dentro de si. E do outro lado, a acresia significa o desgoverno, significa a falta de domínio. E qual é a diferença, professor, da encrateia para a acresia? Aquele que possui a encrateia, o autodomínio, que controla a si mesmo, não é a pessoa que nunca chora, não é a pessoa que nunca sofre, não é a pessoa que nunca sofre adversidades na vida, não é a pessoa que nunca passa por obstáculos, nada disso. É a pessoa que, mesmo diante da adversidade, identifica algo maior perante a adversidade. Ela tem um porquê muito mais elevado, que é governar a si mesmo e entender que ou ele faz parte do problema ou ele faz parte da solução. Aquele que passa por adversidades vai acabar sendo abalado. Ele será destruído, mas ele não será derrotado, como falamos na live da semana passada. E do outro lado nós temos a acresia, que significa a falta de governo interior. A acresia significa aquele que cede aos impulsos, que cede às paixões, que cede às emoções, que no primeiro devaneio que a vida acaba trazendo, a primeira frustração, a primeira desilusão, essa pessoa entrega todo o poder interior, todo o domínio interior para o lado de fora. E aqui vem algumas ferramentas que você pode utilizar na sua vida para começar a ter mais autodomínio, mais encrateia. Professor, como que eu domino o kratos que há dentro de mim, o poder que há dentro de mim? Como que eu controlo meus impulsos? A primeira coisa para você ter autodomínio na sua vida é ter autoconhecimento. Sócrates, durante a sua vida filosófica, foi considerado o pai da filosofia. Ele foi o homem que morreu em prol do que acreditava. Só que para ele se tornar esse mártir, ele passou por um acontecimento curioso. Ele foi nomeado pelo oráculo de Delfos, pelos deuses de Atenas, como o homem mais sábio de Atenas. E ao ser nomeado como o homem mais sábio, Sócrates poderia fazer o quê? Ele poderia falar, eu sou o mais sábio, eu sou aquele que mais conhece, então quem quiser aprender comigo pode vir aqui, mas coloca o dinheiro na minha mão. Ele poderia deixar o ego crescer, ele poderia falar como quem sabia de tudo, porque os deuses de Atenas falaram, Sócrates é o mais sábio da Grécia, é o mais sábio de Atenas. Só que ele não fez isso. Sócrates disse a seguinte frase: a sabedoria do homem está em reconhecer os limites da própria ignorância. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e aos deuses. Sócrates não disse que ele era o mais sábio porque ele não se reconhecia como mais sábio, mas ele se reconhecia como o mais ignorante de todos. E a partir disso ele começou a exercer a sua sabedoria. A sabedoria de Sócrates não vinha do conhecimento que ele adquiria no mundo, mas vinha do reconhecimento da própria ignorância que ele tinha. Então é isso que nós temos que guardar em nossa jornada para começarmos esse processo de autoconhecimento. É identificar o que temos de belo e o que temos de feio, o que temos de virtuoso e o que temos de vicioso, o que temos que é esplendoroso e o que temos que acaba apenas denegrindo a nossa imagem. O autoconhecimento vem através de duas palavras bem básicas: humildade e honestidade.
Humildade para identificar que você não sabe sobre tudo e que você não é o melhor de todos. E honestidade para identificar exatamente esses pontos e começar a ser honesto consigo. Eu vou melhorar isso, isso, isso e aquilo, e eu vou continuar nesse caminho para que eu me torne uma pessoa melhor. Qual é o grande problema do ser humano quando ele busca um autodomínio e não consegue? Ele não se conhece. Como que você vai dominar alguma coisa que você não conhece? Imagine que você vai começar num trabalho novo, você vai começar numa nova profissão. No primeiro dia você vai dominar uma tabela de Excel, uma planilha. No primeiro dia você vai dar uma aula perfeita de filosofia. No primeiro dia de trabalho você vai faturar milhões? Não vai, porque você ainda não tem conhecimento sobre aquilo. Você ainda tem muito mais ignorância do que entendimento. Por isso que o ser humano precisa, antes de tudo na sua vida, se conhecer. Porque eu te faço a seguinte analogia. Imagine que eu te chamo para vir aqui na minha casa, tomar um café comigo e conversarmos sobre filosofia. E você me liga e fala assim, professor, eu estou perdido aqui, eu não sei como chegar na sua casa, não sei o quê. Qual é a primeira pergunta que eu vou te fazer? Fulano, aonde você está? Antes de você saber aonde você quer chegar, você tem que saber o ponto de partida. E é aqui que surge a falta de autodomínio. Porque as pessoas sabem muito bem que elas querem faturar milhões, que elas não querem chorar por qualquer coisa, que elas não querem ser escravas emotivas nas mãos dos outros, que elas querem evoluir e crescer, mas elas não sabem nem quem são ainda. Por que tantos relacionamentos são rompidos? Porque duas pessoas que nem se conhecem, não conhecem nem a si mesmas, vão se ajuntar para conhecer uma outra. É uma impossibilidade lógica. Como que eu vou saber se eu gosto do suco de laranja, sendo que eu não experimento o suco de laranja? Eu não posso categorizá-lo como ruim ou bom, porque ainda não tenho o conhecimento do meu gosto para tal coisa. A mesma coisa acontece em tudo na sua vida. Por isso que eu gosto muito de estimular o autoconhecimento nos meus alunos, nas primeiras etapas filosóficas. Fulano, quem é você? Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando todos te julgam como errado? Quem é você quando você está incorrendo em um erro? Quem é você fora a profissão que você exerce, fora o salário que você ganha? Quais são as coisas que representam a tua essência? Porque a pessoa ela vai identificando a si mesma e ela vai construindo um mapa da própria vida. Porque ela sabe muito bem que aqui ela não pode ir porque ela vai se estressar muito e ela se conhece. Que com essa pessoa ela não deve andar porque essa pessoa não é compatível com as virtudes e princípios dela. Que com aquele ele pode se aproximar porque a pessoa é boa e ele identifica os mesmos traços que ele encontra em si. Então, quando você tem o autoconhecimento, dificilmente você se frustra e dificilmente você não se domina, porque você sabe muito bem até onde vai perna para que você dê o passo. Os gregos antigos, eles tinham uma coisa que nós chamamos de híbris. O pecado da híbris era o pecado cometido na mitologia grega. Os grandes castigos que foram dados aos homens, Prometeu, que teve o fígado comido de maneira eterna por um corvo, e o fígado se regenerava e o corvo vinha novamente. Sísifo, que carregou aquela pedra até o topo e a pedra despencava. Esses castigos que os deuses davam aos homens era por conta do pecado da híbris. A híbris do grego significa desmedida, quando você dá um passo além da perna, quando você tem uma arrogância tão elevada que você tenta ultrapassar os seus limites. E como que eu não ultrapasso os meus limites, professor? Conhecendo os limites, tendo autoconhecimento. Do que adianta eu conhecer o mundo, sendo que eu não conheço a mim mesmo? Do que adianta eu trabalhar, eu acelerar, eu fazer hora extra, fazer promoção no trabalho para ganhar um aumento, fazer faculdade, isso e aquilo, chegar nos 70, nos 80 anos, sendo que esse caminho nunca foi para mim? Às vezes não é sobre o caminho, às vezes é sobre aquele que está no caminho. Porque o que vemos não é propriamente o que a vida nos apresenta, mas sim também o que nós somos para diante da vida. Então, se você não consegue se enxergar, se identificar e se conhecer, eu tenho uma péssima notícia para você. Quando você está sozinho, você está em péssima companhia. Como assim, professor? Eu estou em péssima companhia. Imagine que você entra numa sala e todas as pessoas que estão nessa sala olham para você, você olha para as pessoas, bate aquela ansiedade, você fecha a porta e vai embora rápido, porque você não conhecia ninguém. Aquelas pessoas eram más, elas eram ruins? Jamais, você nem as conhecia. Mas você teve esse estranhamento porque faltava intimidade, faltava conhecimento. A mesma coisa é quando você está sozinho e fica perturbado, querendo um estímulo externo, com o celular na mão, com uma amizade, querendo um relacionamento, querendo dinheiro, querendo isso, querendo tantas coisas para se preencher.
significa que você não tem intimidade consigo ainda. Por isso, o primeiro convite para o autodomínio é o autoconhecimento. Tudo começa em conhecer a si mesmo. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e aos deuses. O homem que conhece o cosmos que tem dentro de si é o homem que vive uma vida muito alinhada com o que ele foi projetado para ser. Se eu sei muito bem que eu não gosto de mentira, por que eu vou me aliar a um mentiroso? Eu nunca vou receber uma mentira de alguém porque eu não estou andando ao lado de um mentiroso. Se eu sei que eu gosto de filosofia, por que eu vou trabalhar como um engenheiro? Para me frustrar? As pessoas que não possuem autoconhecimento são pessoas que andam pela viagem da vida no eterno escuro, sem a luz de conhecer os passos que está dando. Então aqui fica essa primeira coisa para você. Como ganhar autodomínio? Primeiro, se conhecendo. Se você não se conhece, você nunca vai ter domínio de nada. Você precisa ter a noção do que é bom para você, do que é ruim para você. Aonde você deve melhorar e aonde você deve erradicar os vícios. E quando você vai ganhando esse autodomínio, é aí que você também ganha honestidade intelectual e humildade intelectual. Humildade para saber que tudo aquilo que você sabe é uma gota e o que você desconhece é um oceano. E honestidade para ser íntegro consigo mesmo. Ser uma pessoa íntegra é uma pessoa integral, é uma pessoa completa, é uma pessoa que não falta nada. E não é porque você é perfeito, mas é porque você age em consonância consigo mesmo. Você está em harmonia com o seu ser. Você nunca vai dar um passo além da medida. Você nunca comete o pecado da híbris. Tanto para o lado além, como também para o lado do aquém. Ou seja, você ser uma pessoa medíocre. Não fazer o que suas possibilidades, às vezes, te capacitariam. Então fica aqui o primeiro convite da nossa live de hoje. Você ter o autodomínio através do autoconhecimento. Outra coisa, o segundo ponto que nós vamos falar hoje para conquistar autodomínio na vida é você não reprimir suas emoções. Não reprima suas emoções, mas as controle. Aristóteles, quando ele traz o conceito da encrateia, ele não está falando que o homem é 100% racional. Muito pelo contrário. Aristóteles ele era muito sensitivo, ele falava muito sobre os sentidos da vida. Você ter paixões, você ter emoções, você ter tristezas e coisas do gênero. Então o que ele está ensinando, professor? O autodomínio não vem da represália. Um bom governante não é um ditador, aquele que bate em todo mundo, que coloca uma lei marcial e quem não fizer vai para a vala. Um bom governante é aquele que consegue administrar os problemas e as emoções da sua polis, não aquele que vai reprimir a sua cidade. A mesma coisa com você, e você é o governante da própria vida. Não é com força, não é com impulso, é com razão. E nós temos na antiguidade uma coisa dita por Platão que nós chamamos de alegoria da alma. A alegoria da alma, deixa eu achar aqui alguma imagem, eu não sei se eu vou ter a imagem aqui pronta, que é uma alegoria da alma que Platão diz como se a alma fosse uma carruagem. Deixa eu ver se eu encontro por aqui. Eu tinha essa imagem e eu até cheguei a mostrar numa live. Achei, perfeito. A alegoria da alma. A alegoria da alma é dita por Platão na sua República. E Platão ele diz que a alma do ser humano é como uma carruagem. E a alma do ser humano ela é tripartite, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é o impulso, a segunda parte é a emoção e a terceira parte é a razão. Então, como eu tenho um autodomínio? Entendendo já isso, que a sua alma ela não é dotada só de razão, que a sua vida como de um ser humano não é 100% lógica e racional. Você possui hormônios, você possui tristezas, você possui ansiedades, e isso é comum. E Platão diz, a alma é tripartite, emoção, impulso e razão. A emoção e o impulso elas são como 2 cavalos. 2 cavalos que têm força, que puxam, que vão dar trabalho para aquele que tenta segurar as rédeas. E a emoção, ela é natural. Ela surge no momento que você a sente. Alguém te irritou, te provocou, normal você ficar estressado. Você está ansioso no trabalho, com uma situação do dia a dia, é normal você ficar angustiado. E o impulso é aquilo que acontece de maneira fisiológica. É aquilo que acontece de maneira instintiva. Nós temos traços reptilianos, digamos assim, traços ancestrais. Antigamente você ficava estressado no momento de luta ou fuga. Hoje você fica estressado porque você bate boca no trânsito. Então é normal você ter um impulso para agir de maneira irracional, como um animal selvagem dotado de instinto. Mas aí nós temos o terceiro ponto, que é o mais importante de todos. O que vai garantir o autodomínio do ser humano.
que é aquele cocheiro, o auriga que está puxando os cavalos, que está segurando as rédeas. O auriga, ele não vai bater nos cavalos. O auriga, ele não vai mandar os cavalos ficarem quietos. O auriga, ele vai governar os cavalos. E os cavalos representam as paixões, as emoções. Então imagine que essa carruagem, ela não é dotada de rivalidade. Não é razão versus emoção, mas sim de fatores complementares. A carruagem sem os cavalos, ela chega a algum lugar? Exatamente isso. É a vida do ser humano que não possui emoções. Uma pessoa apática. Patos, do grego, significa paixão. A apatia vem da falta de paixão. Então, se você não tem emoções na sua vida, você já está morto. Então, por isso que é importante não reprimir suas emoções, mas controlar cada uma delas com governo, com autodomínio, através da sua racionalidade. Agora, imagine o inverso. Uma carruagem que só possui os cavalos. Na primeira curva ela capota. Na primeira curva os cavalos vão desgovernados, adoidados para todo lado e ninguém consegue controlar aquilo. E uma coisa muito interessante, o auriga, além dele controlar o impulso dos cavalos para eles não fazerem besteira, não puxarem além da medida, ele controla o caminho dos cavalos. Ele vai controlar o lado para que a carruagem vá seguir. Então é aqui que você entende. Não é sobre reprimir minhas emoções, é sobre controlar cada uma delas. Eu posso ficar triste? Posso. Posso ficar irritado? Posso. Posso ficar ansioso? Posso. Mas eu não posso me tornar uma pessoa triste, eu não posso me tornar uma pessoa irritada e eu não posso me tornar uma pessoa ansiosa. O estado é diferente da essência. Eu estar de uma forma por um acontecimento, tudo bem. Mas eu me tornar aquilo porque as emoções estão tomando mais conta do que a razão, isso é extremamente perigoso. Alguém perguntou sobre o fato da live ficar salva, e ela vai ficar salva sim, pessoal. Para quem está entrando agora na metade, ou para quem perdeu alguma parte, ela vai ficar salva e depois fica aqui no perfil para vocês. Então, continuando, não é razão versus emoção. É você aprender a controlar cada uma das suas paixões. Até porque, sem as paixões, nós não chegamos a local algum. E Aristóteles ensina isso muito bem, porque ele coloca o exemplo dos animais racionais e dos animais irracionais. Se você dá um bife para um cachorro, ele vai comer o bife. Aquilo é o impulso que ele tem. Aquilo é o instinto do cachorro. Ele não tem a opção de não comer o bife, a não ser que ele esteja doente ou algo do gênero. Agora o ser humano não. O ser humano ele pode escolher agir contra a sua impulsividade. Ele pode escolher ir contra a sua bestialidade, porque ele possui razão. Ele possui um cálculo que ele faz muito rapidamente na cabeça, se aquilo vale a pena ou se não vale. Professor, como eu identifico com rapidez o momento da razão e o momento da emoção? O momento que você controla ou o momento que você será controlado. Quando você percebe que os acontecimentos dependem de você, é você quem está controlando. E quando você já não está mais no controle dos acontecimentos por conta de uma ação impulsiva tua, é aí que os cavalos já estão desgovernados. Aquele momento que você está num relacionamento que não queria estar, porque você estava carente, estava apaixonado e entrou no meio de uma companhia aí que você nem queria e nem analisou direito. Quando você está num trabalho que não queria estar e às vezes por necessidade ou algo do gênero, ou por dinheiro mesmo, você foi lá e viveu isso e agora está preso a essa situação. Às vezes por várias situações familiares, relacionamentos e etc. Então analise um pouco sobre como a sua encrateia está sendo colocada em prática. A encrateia, mais uma vez, não significa a repreensão das emoções, significa o governo sobre as emoções. Porque o sábio, ele sente seus problemas, mas ele os supera. O sábio, ele sente as emoções, mas ele as controla. Imagine isso daqui como uma carruagem, em que os cavalos eles são tão importantes quanto o auriga, mas o auriga tem que controlar todos os cavalos, para que eles não fiquem desgovernados. E aí do outro lado da encrateia, nós temos aquele termo que eu falei para vocês, que é a acresia. A acresia vem da mesma coisa. Acresia vem de kratos, que significa domínio. E toda vez que você ver a letra A no começo de uma palavra grega, provavelmente ela significa negação, algo que não existe. Então a acresia significa a falta de domínio, quando eu não possuo domínio sobre as minhas emoções. É aí que os cavalos são desgovernados. É o ser humano que cede para suas paixões. Então, se você não se conhece, como nós falamos no começo da live, se você não tem autoconhecimento, se você não cultiva
o mapa e o manual de instruções da própria vida, a chance de você andar com essa carruagem descarrilhada é muito grande. Porque você nunca sabe se o caminho está certo, você nunca identifica quais são os cavalos e como você vai lidar com eles. Por isso é importante diariamente você se perguntar: quem sou eu? Eu sou uma pessoa estressada, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa bondosa, o que eu gosto em alguém e o que eu não gosto em alguém. Quando você faz todo esse mapeamento, você sabe muito bem qual caminho seguir e qual caminho não seguir. Por que eu acho um erro um jovem de 18, 19 anos decidir a faculdade que ele vai fazer logo de cara quando ele sai do ensino médio? Porque acaba acontecendo o que nós temos no nosso país. Dados revelam que 80% dos jovens que terminam uma faculdade não vão trabalhar no mercado de trabalho daquela profissão que eles se formaram. Eles trocam de ideia, o cenário político muda, o cenário econômico muda e na grande maioria das vezes eles encontram outros caminhos que agradam mais. O menino não tem nem autoconhecimento, ele não sabe nem o que ele gosta, o que ele não gosta, e ele vai tomar uma decisão que pode mudar para sempre a vida dele. É sobre isso que estamos falando. Você quer tomar melhores decisões na sua vida? Você quer dominar a sua jornada? Se conheça, saiba quem você é. Seja o melhor amigo daquele que vai te acompanhar desde o nascimento e até a morte, que é você mesmo. Você tem que ser o seu melhor amigo. Do que adianta eu ter intimidade com 1 milhão de seguidores, sendo que eu não conheço a pessoa que se deita na cama comigo e que vai para o caixão comigo também, que sou eu? É importante o autoconhecimento para que você identifique todas as partes dessa carruagem que nós falamos aqui. A carruagem da alma, dotada de impulso, de paixão, mas governada pela razão. E nós devemos buscar a encrateia ao invés da acresia. E algumas pessoas perguntaram aqui: professor, como que eu vou dominar esses cavalos? Como que eu domino essas paixões? A primeira coisa é você identificar essas paixões. Identifique aquilo que te assola. Se você sabe o nome da doença, 50% do caminho da cura já está executado. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Todos os dias eu fico pensando no amanhã, nos problemas futuros, no que pode acontecer, no que pode não acontecer. A partir disso eu já sei qual é o meu problema. Eu sei qual cavalo está desgovernado. Porque a ansiedade em si não é ruim. Nenhuma emoção é ruim. As emoções, elas são o que são. Agora, quando elas tomam uma medida que nos escravizam, aí sim que começa o problema. Quando o cavalo está puxando mais do que a força nas rédeas do auriga. E aí você sabe que você é uma pessoa ansiosa. Como eu vou lidar com essa ansiedade? Eu vou começar a ter uma rotina, porque assim todos os dias são corriqueiros e não tem novidades que me deixam ansioso. Vão ter apenas repetições. Eu vou começar a passar no psicólogo, eu vou no psiquiatra, eu vou no psicanalista, eu vou traçar planos e preparações para que eu esteja pronto para qualquer situação e assim a ansiedade reduza. Eu não vou me preocupar, eu vou também me preparar. Então aqui você já começa a ter algumas ações, alguns antídotos contra essas emoções que estão exacerbadas. Outro ponto, além de identificar a paixão que te assola, é você pensar com a racionalidade. Não deixar que a emoção te conduza para o caminho do instinto. Nós temos 2 tipos de pensamento: o pensamento rápido e o pensamento devagar. O pensamento rápido é aquele que é reptiliano, aquele que é instintivo. Se eu te pergunto: fulano, quanto é 1 mais 1? É 2, é na lata. Você nem precisa pensar ou fazer a conta. Só que se eu te pergunto: fulano, o que é o amor para Platão? Você vai ter que estudar Platão, você vai ter que fazer uma análise literária, uma análise filosófica, você vai ter que pegar artigos e ler e me explicar quem foi Platão diante do amor. E aí sim, esse pensamento demorado vai acontecer e você vai me dar uma resposta concreta. É o pensamento instintivo e o pensamento analítico. E aí qual é o grande problema que acontece na nossa fisiologia mesmo? O nosso cérebro é preguiçoso, ele não gosta de pensamento analítico, ele não gosta de pensar, ele não gosta de analisar, porque isso exige caloria, isso exige esforço, isso exige demanda. Então por isso que ele vai criando automações de você, por exemplo, no trânsito, a pessoa dá uma fechada em você, você já tira o dedo para fora da janela, emite aquele palavreado bem bonito e começa o seu dia já estressado. Alguém te provoca, você já vai lá e responde na lata. Alguém fez alguma coisa com você, você paga na mesma moeda. Porque são reações instintivas, como de um animal que ataca o outro ao ser atacado. E nem sempre as coisas precisam ser assim. Às vezes você dar o tempo para que a emoção abaixe, para que o pico de hormônios reduza e a razão volte à sua natureza, e o pensamento analítico volte à sua normalidade, é aqui que está a grande sacada.
o grande poder de você aguardar. Ou você será o escravo do impulso ou o rei da sabedoria. Ou você será o escravo que age no impulso, que fala no impulso, que pensa no impulso, ou você será o rei que aguarda, que toma a decisão no momento correto, na hora correta, quando você tem a melhor integridade cognitiva. Quando você pensa com calma e fala, não, as coisas não precisam ser assim. Quantas e quantas vezes você já não passou por um problema, por uma situação ali aflituosa, e depois você se arrependeu da ação que você tomou? Acontece várias e várias vezes. Porque sabe o que acontece? Você praticou a acresia ao invés da encrateia. Se nós pudéssemos classificar bem rapidamente o que seriam essas coisas, a encrateia, o domínio sobre as emoções, a acresia, as emoções que dominam. É exatamente isso. Ou você vai governar ou você será governado. É essa dicotomia bem simples. Ou você é o rei ou você é o escravo. Porque toda vez que você deixa de fazer, você dá margem para que outra coisa, outra situação te controle. Então aqui fica essa lição para você. O poder de aguardar. Esperar que a sua mente tenha um pensamento analítico. Isso é clichê. As pessoas falam da regra dos 10 segundos, disso, daquilo. Eu sei que é clichê. Mas neurocientificamente falando, é o correto. O nosso cérebro, quando ele passa por um pico hormonal, ele praticamente desliga. A parte dotada de lógica, o córtex pré-frontal, o lóbulo frontal, são regiões que desligam, elas ficam inativas. Regiões que desligam com estresse, com ansiedade, com álcool, com tristeza, com drogas. Por isso que pessoas nessas situações fazem tanta besteira, porque elas não possuem nem lógica. E aqui a pergunta que eu te deixo é, você é um ser humano ou você é um animal? Você é um ser irracional? Se você tem algo que pode te dar as respostas necessárias para todos os problemas possíveis, então por que você não utiliza disso? Por que você não utiliza desse grande guia que Marco Aurélio chama do princípio governante? O autodomínio começa também com a razão. Então, alguns pontos que nós já falamos até agora. Primeiro, o autodomínio vem do autoconhecimento. Segundo, o autodomínio vem do governo por cima das emoções, o governo dos cavalos, e não repreender o que você sente, mas controlar cada uma dessas coisas. Terceiro, aguardar, ter um pensamento analítico, um pensamento lento, que olha todos os lados e as perspectivas para tomar uma decisão sábia. E agora nós vamos falar sobre outra coisa, que é um exemplo clássico da encrateia. Professor, como assim um exemplo clássico? Eu sempre gosto de olhar para o passado para refletir também o nosso presente. Quando eu olho para grandes homens como Marco Aurélio, imperador de Roma, um grande estoico, quando eu olho para o próprio Aristóteles, um grande pensador, eu olho para Alexandre o Grande, o imperador da Macedônia, quando eu olho para Júlio César, o pai do Império Romano, aquele que transformou Roma de república em um império, eu grandemente percebo também que esses homens, antes de governarem qualquer coisa na vida deles, eles governavam a si mesmos. Professor, a minha casa está um lixo. Professor, os meus filhos não me obedecem. Professor, o meu trabalho não dá resultado. Professor, tudo que eu começo eu não consigo terminar. Às vezes o problema não está no mundo. O problema não está na casa, o problema não está nos filhos, o problema não está no trabalho, o problema está em você. Porque o governo da sua vida é um reflexo do governo que você tem consigo mesmo. Grandes governantes, como esse que eu vou colocar aqui na tela, para trazermos já o nosso outro exemplo de hoje, que é o grande Júlio César, esses grandes homens, eles nos ensinavam uma coisa. Antes de você governar qualquer império no mundo, você deve governar a própria vida. E quando eu digo governantes, eu não estou falando qualquer um. Eu estou falando bons governantes. Governantes que foram exemplos de virtude. Porque para governar o Império de Roma, que tinha ali cerca de 80 milhões de habitantes, o homem deveria ser muito virtuoso. Júlio César, Marco Aurélio, ele deveria ter uma virtude de governar a própria vida. E como que você vai governar a sua família, o seu lar, se você não tem autodomínio? E aqui você percebe que assim como é muito importante ter autoconhecimento para conhecer o mundo, para saber se as coisas são para mim ou se não são, é muito importante também ter o autodomínio para dominar as coisas externas. Dominar a minha família, educar os meus filhos, educar aqueles que estão comigo, como por exemplo eu, os meus alunos, educar aqueles que estão no meu trabalho, fazer uma boa profissão e etc. Exercer bondades no mundo faz parte também de um processo de autodomínio. E as pessoas, elas invertem a lógica. As pessoas, elas sabem a solução para resolver o país, mas elas não arrumam nem a própria cama de manhã. As pessoas sabem como resolver o problema da educação brasileira,
Mas a pessoa, quando vai falar o plural de degraus, ela vai falar degraus. A pessoa, ela sabe resolver os problemas emocionais de todo mundo, mas na primeira adversidade ela está xingando meio mundo. Isso daqui é muito contraditório. É você querer dar um passo maior do que a perna. Aristóteles, ele diz que o real poder e a organização de uma vida nasce na política, a politeia. Tanto que ele diz que nós somos animais políticos. E não porque você faz parte do Senado ou do Supremo Tribunal Federal ou algo do gênero, mas porque a política significa nada mais, nada menos do que organização da polis. Mas antes de uma polis ser organizada, nós precisamos organizar as vilas da polis. E antes das vilas da polis serem organizadas, nós precisamos organizar as famílias da polis. E antes de organizarmos as famílias, organizaremos os indivíduos. E cada indivíduo é o responsável pelo governo da própria vida. Então, como que eu vou governar um estado? Como que eu vou ser um bom patrão na minha empresa? Como que eu vou ser um bom pai para os meus filhos, uma boa mãe? Como que eu vou ser um bom professor, sendo que eu não sou um bom ser humano para comigo mesmo? Você já parou para pensar que a corrupção, ela não acontece só lá em Brasília? Que a corrupção acontece dentro de você, quando você fala que vai fazer e não faz? Quando você promete algo a alguém e não cumpre? Quando você vai colocar opiniões de maneira errada e você acaba caluniando alguém? Isso também é corrupção. É você ser corrupto consigo mesmo, com a própria alma. Quando você ganha autodomínio, você ganha também responsabilidades que são não terceirizáveis. Você nunca vai ficar jogando as coisas para os outros, você sempre vai trazer para si. E é daqui que nós entendemos como os grandes governantes nascem. Como os grandes homens e mulheres nascem, professor? Pessoas que possuem autodomínio. As pessoas que vão ser o exemplo para os outros porque governam as próprias vidas. Eu gosto de falar uma frase que é a seguinte: o maior império que o homem pode ter é a governança da própria vida. Você pode ter 1 bilhão em patrimônio, você pode ter uma empresa com trocentos funcionários, você pode ter uma família com não sei tantos herdeiros, mas se você não controla a si mesmo, infelizmente não tem efeito algum. Você é apenas alguém com um discurso muito belo, mas que não exerce de maneira encarnada aquilo que você fala, aquilo que você representa no mundo. Por isso é muito importante ganhar esse autodomínio. E aí eu deixei essa pintura de Júlio César. Júlio César, ele não foi um governante clichê. Ele não recebeu herança de ninguém, ele não recebeu o governo nas suas mãos, ele não foi adotado por um grande político da época, ele era um homem pequeno, baixinho, fraco, bem esquelético, bem magro, as pessoas até zombavam bastante dele, só que Júlio César, ele sempre teve o sonho do domínio. E o sonho do domínio dele começava não em conquistar todos os territórios do Mediterrâneo, mas em conquistar a própria vida. Cerca de 30 anos ali na vida de Júlio César, ele passa numa cidade da Espanha e ele contempla uma estátua de Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, na idade de Júlio César, já estava quase morrendo, aos 30 anos, e aos 24 já tinha conquistado tudo o que o Império Macedônico poderia alcançar. E aí Júlio César olha para Alexandre e pensa assim: quão vergonhoso eu sou, porque nessa idade eu não conquistei absolutamente nada. E Alexandre o Grande, com anos menos do que eu, já era o maior imperador de todos. E aí você pode falar assim: nossa, professor, que comparação tosca, né? Ele está falando sobre poder, sobre fama, sobre impérios, mas não é isso que nós estamos querendo falar. Quando você se conhece e sabe das suas capacidades, você não se contenta com qualquer coisa. Você vai ser como Júlio César, que olha ao seu redor no mundo e fala: não é esse o lugar que eu deveria estar. Não é aqui que eu deveria estar. Eu não estou sendo a pessoa que eu poderia ser. Você começa a se cobrar, você começa a colocar responsabilidades em cima de si. E aí, Júlio César, ele vai conquistando várias legiões, ele participa do triunvirato romano, ele vai guerrear contra Pompeu, vai guerrear contra Crasso, e ele vai vencer a guerra civil romana, mas antes de tudo, teve uma passagem muito interessante na vida de Júlio César, que é essa retratada na pintura. Júlio César, ele reúne todo o seu exército. E ele percebe que ali ele teria a oportunidade de dar um grande passo. Só que um passo arriscado. O passo que Júlio César fosse dar seria o passo que determinaria todo o futuro de Roma. Naquela época nós tínhamos uma guerra civil gigantesca em Roma acontecendo entre 3 homens. Júlio César com suas legiões, o próprio Pompeu, que era o seu rival, e outro homem que estava ali mais de escanteio, que era Crasso. E Júlio César, ele
estava com a intenção de batalhar contra Pompeu para conquistar todo o território de Roma e transformar aquilo que era numa república em um império. O império de um homem só, que no caso seria Júlio César. Só que para ele fazer isso, ele precisaria tomar uma decisão, que era uma decisão até equivocada na época, e nós vamos falar o porquê, que seria atravessar o Rubicão, esse rio que nós temos aí na imagem. O Rubicão era o limite entre as terras espanholas e as terras romanas. E se ele atravessasse o Rubicão de maneira armada, como ele está fazendo, ele estaria declarando guerra a Roma, declarando guerra a Pompeu, que era o governante daquele território. Ou seja, ele iria transformar uma república num império. Ele iria conquistar absolutamente tudo. E antes dele fazer esse ataque e começar a atravessar esse rio importante, que representava um limite também muito fundamental na guerra, ele diz uma frase que é maravilhosa. E essa frase foi dita depois de horas e horas de muita meditação. Ser ou não ser, fazer ou não fazer, guerrear ou não guerrear, muita indecisão, muito conflito interno. E aí ele diz uma frase que é importantíssima. Alia jacta est, que do latim significa a sorte está lançada. Naquele momento, Júlio César decidiu, ele iria se tornar o imperador de Roma. E ele vai atravessar com todo o seu exército o Rubicão, e ele dá o primeiro passo, e vai vencer Pompeu, e vai se tornar um imperador de Roma. E esse passo, ele representa algo importantíssimo, porque para muitos Júlio César estava errado, para outros Júlio César estava certo. Mas o que eu quero retratar aqui para vocês? O homem que tem autodomínio, ele vai despejar a sua vida nas mãos da sorte. Ele vai falar a frase de Júlio César, a sorte está lançada. Porque tudo que ele poderia fazer, ele já fez. Tudo que ele poderia executar, ele já executou. Porque para ganhar controle sobre a vida, é necessário perder controle sobre as coisas. Como assim, professor? Que coisa contraditória é essa? Quando você entende o pouco que você controla no mundo, é aí que você começa a controlar a sua vida de fato. Se eu fico tentando controlar os meus amigos, a minha família, quem está ao meu derredor, os acontecimentos da realidade, o meu país, são coisas muito utópicas, são coisas que eu não consigo dominar. A dicotomia do controle no estoicismo, lembre-se disso. O mundo é dividido entre o que eu controlo e o que eu não controlo. A grande maioria da vida eu não controlo. A pequena parte eu posso controlar, que se chama a minha própria pessoa, as minhas ações, os meus pensamentos. Então daqui que surge o primeiro ponto interessante nessa história. Júlio César, ele focava no que ele poderia controlar. Júlio César, ele não estava preocupado com o tamanho da tropa de Pompeu, que era muito maior do que a dele. Ele não estava preocupado com o que os outros romanos iriam achar daquela batalha, porque Roma já estava devastada. Então eles precisavam de um governante firme, de alguém que dominasse. E esse homem seria Júlio César, porque era pior Roma ficar segregada como estava, do que na mão de um homem virtuoso como ele era. E aqui começamos uma coisa que você pode começar ainda hoje na sua vida. É olhar quais são os limites que estão sendo colocados na sua vida, como o Rubicão, que é esse rio que está na frente de Júlio César. E em que momento você vai falar, a sorte está lançada? Em que momento você vai abrir mão de coisas que você quer controlar e não pode? Em que momento você vai começar a focar nesse autocontrole que estamos falando aqui? Você quer uma fórmula rápida, instantânea para ter autocontrole? Pare de focar no que você não controla. A forma mais instantânea também de perder o autocontrole é focar no que você não domina. Uma pessoa que não tem autocontrole é aquela que quer agradar todo mundo. Eu quero que todos gostem de mim. Eu quero que todos me aplaudam. Eu quero que todos sejam satisfeitos com a minha presença. Isso é impossível. Você começa a perder personalidade, porque você vai se segregando para agradar a todos e não resta nada para você. Quando você fica focando em outra coisa que você não controla, como o futuro, e aí vem a ansiedade e te toma. Ou o remorso do passado, que você já não muda mais, e aí vem a frustração e te toma. Ou a questão de você ser alguém que não busca conhecimento, que não busca sabedoria, e é manipulado pelos políticos, pelas pessoas ao seu derredor. Então, aqui fica o grande convite que Júlio César nos faz. Deixe a sorte moldar o que ela deve moldar. Deixe que os acontecimentos sejam como são. Ele diz, a sorte está lançada. E não porque ele abriu mão da sua batalha, mas porque ele sabia que tudo que ele poderia fazer, ele já havia feito. E a mesma coisa acontece com a nossa vida. O estoicismo, ele nos ensina uma coisa importantíssima. E eu vou até tirar Júlio César aqui da nossa tela para já partirmos para o final da nossa live de hoje. O estoicismo nos ensina uma lição chamada ataraxia. A ataraxia significa imperturbabilidade da alma.
Uma grande forma de você ter autodomínio é sabendo o que você não controla e o que você controla. E assim ganhando uma alma imperturbável. O que seria uma alma imperturbável, professor? É aquela que mesmo diante do caos sente a paz dentro de si. Esse termo ataraxia, ele surge num momento específico, que foi numa viagem de navio em que um homem chamado Pirro de Elis, um grande filósofo do período helenístico, que estava nesse barco, estava navegando o barco, ele enfrenta quase um naufrágio. A tormenta, os ventos, as tempestades estavam chegando, o barco balançando, os tripulantes gritando e ele mostrando serenidade. Ele bem calmo aqui no leme, controlando, mostrando o autocontrole, porque ele gritar com os ventos, gritar com os deuses, xingar Poseidon, não iria resolver absolutamente nada. Ele sabia exatamente o pequeno ponto que ele controlava, que era o leme e o barco dentro das suas condições. O resto era resto. E então ali surge o termo ataraxia. A ataraxia significa não que o tempo está perfeito, não que a minha vida está completamente harmônica, mas que, independente do caos, eu consigo encontrar paz dentro de mim. Independente dos acontecimentos, eu consigo encontrar o domínio interno diante dos acontecimentos. Porque não é sobre o que me acontece, mas é sobre o que eu faço a partir do que me acontece. Não é sobre a força das ondas, é sobre a qualidade do meu barco. Não é sobre para que lado batem os ventos, mas para que lado eu viro as minhas velas. Então Pirro de Elis nos ensina a lição final sobre como ter autodomínio. Como que eu vou dominar a minha própria vida, professor? Como que eu vou praticar a encrateia, o domínio do poder interior, entendendo que você não controla tudo. E isso é uma bênção. Quando você percebe que as pessoas não dependem de você, quando você percebe que o mundo não depende de você, quando você percebe o quão insignificante você é, parece que um fardo que era desse tamanho que estava nas suas costas, agora é retirado e você tem leveza para viver. Ah, fulano, aquele ali falou mal de você, sabia? Em outros casos você iria falar, ah é? O que ele falou? O que ele disse? Vamos lá tirar satisfação que agora eu vou bater nesse safado. Ou se você foca apenas no que você controla, você vai falar, ah é? Ele falou o que de mim? Ah, ele falou isso? É verdade, eu sou assim mesmo. Por que eu vou ficar bravo? Ou não, é mentira, eu nunca fiz isso. Então por que eu vou ficar bravo se eu não sou o que aquela pessoa me falou? Quando eu entendo o que eu controlo e o que eu não controlo, eu paro de querer mudar a força das ondas e começo a qualificar o meu barco e começo a dominar a minha cidadela interior. E a partir de hoje eu quero que você pense a seguinte coisa. Dentro da sua mente existe uma cidadezinha com poucos habitantes, em que cada habitante representa uma emoção que você tem. E essa cidadezinha, ela tem um rei. E esse rei representa a razão, representa a lógica, representa a sua racionalidade, a capacidade de governar as emoções. Ou seja, os súditos são as paixões. O rei representa a razão, assim como a analogia do cavalo que nós falamos agora há pouco, da alma e etc. E essa cidadezinha, ela produz algumas coisas importantes, que representam sua saúde mental, que representam o seu bem-estar, que representam o seu autocontrole, que representam a sua serenidade diante dos acontecimentos. E como que eu protejo essa cidadezinha? Com muralhas, muralhas fortes, muralhas que vão resistir aos ataques externos. E a grande questão que eu te faço é a seguinte: eu devo me preocupar com os ataques que vêm do lado de fora que eu não controlo, diante da minha saúde mental, diante dessa cidade que eu tenho, que representa a minha alma, ou eu devo fortificar cada vez mais as minhas muralhas? Porque o barco, ele não afunda pelo tanto de água que bate do lado de fora, mas sim pelo quanto de água que ele permite adentrar no seu casco. A mesma coisa com você. O tanto o autodomínio, como também a frustração, a enganação e a ruína partem de dentro. O poder vem de dentro, o desgoverno também vem de dentro. Desde que você saiba muito bem o que você controla e o que você não controla, desde que você conheça muito bem quem é você, desde que você saiba muito bem quais são as suas medidas, até onde você pode ir e até onde você deve retirar a sua presença. Quando nós temos todos esses mapeamentos feitos da nossa personalidade, da nossa essência, da nossa mentalidade, acabou. Você não vai se frustrar por qualquer coisa. E você será o rei da própria vida. Você estará governando a sua jornada. E aqui é o que eu falei para vocês. A vida, ela é uma balança. Quando você tira de um lado, acaba pendendo do outro. E quando você coloca num lado, você acaba aliviando o outro. Então, ou você faz, ou outra coisa fará por você. Ou você governa, ou outra coisa irá te governar. Ou você domina, ou outra coisa irá te dominar. Por isso é importante ter o autodomínio e a encrateia. Porque ou as emoções serão governadas,
ou você será governado por suas emoções. E aqui nós deixamos uma série de aprendizados desses grandes pensadores sobre a encrateia, o autodomínio, que são lições importantíssimas para o nosso século, para a nossa modernidade, porque hoje o que nós mais temos são ataques feitos à nossa cidadezinha interna, à nossa cidadela interior, como diria Marco Aurélio. Uma cidadela que está sendo atacada pela ansiedade, está sendo atacada por fatores políticos, por fatores econômicos, por fatores sociais, e cabe a você não tentar mudar o que está fora do seu controle, mas tentar fortificar ainda mais as muralhas dessa cidade, através de autoconhecimento, através de controle das suas emoções, através de movimentos racionais da vida, de análises que você faz, e não tentando controlar o que é incontrolável. Então Aristóteles nos ensinou isso muito bem na nossa noite de hoje, com a live sobre o autodomínio, que seria a encrateia. O domínio sobre suas emoções, o domínio sobre as paixões, o domínio sobre aquilo que é totalmente natural e não deve ser evitado, não deve ser repreendido, mas sim controlado da maneira como nós podemos. Eu finalizo aqui o nosso conteúdo de hoje, pessoal, mas antes eu queria falar um ponto importante com vocês, e até eu gostaria que vocês comentassem o que acharam da nossa live de hoje. E aqui eu falei vários exemplos que podem parecer hipotéticos, né? Que podem parecer ilusórios. Nossa, professor, mas Júlio César, ele foi imperador de Roma. Júlio César, ele foi um grande republicano. Marco Aurélio foi imperador de Roma. Aristóteles foi filósofo, foi isso, foi aquilo. Não coloque esses exemplos tão distantes de você. Você é o governante da própria vida. Você é o protagonista da própria jornada. Você é o imperador da sua própria representatividade nesse mundo. Então governe essa cidadezinha que nós falamos agora, essa cidadela interior, que tem você como rei, a sua razão como rei, e tem os seus súditos, que são as emoções que você não pode controlar, mas que você pode dominar com boas leis, com boas práticas, praticando a encrateia, como falamos aqui. A pessoa que controla a si mesma é uma pessoa que não se frustra nunca. E a pessoa que pratica esse autoconhecimento, esse autodomínio, é a pessoa que sempre vai estar controlando todos os contextos da vida. E não porque ela é um Deus que vai dominar a tudo, mas sim porque ela foca apenas no que ela pode fazer, no que ela pode agir. E agora, pessoal, eu vou colocar aqui uma imagem que é uma imagem representativa de um evento que nós teremos semana que vem. Um evento de Black Friday, digamos assim, né? É uma Black Friday antecipada com todos os nossos cursos e projetos para quem quiser fazer parte aqui dos nossos cursos, das nossas aulas. E essa aula ela terá um tema que é sobre o imperador e o filósofo. Hoje eu falei muito sobre autodomínio, sobre poder, e esse poder diante de grandes pensadores vem através também de grandes imperadores que representaram na vida prática e nas guerras, nas batalhas, a sabedoria resplandecida, como foi no caso de Aristóteles e Alexandre o Grande. Como eu falei com vocês, Aristóteles ele foi o mentor de Alexandre o Grande. E o nosso tema será o imperador e o filósofo, como governar a própria vida com sabedoria. E eu vou trazer aqui nessa aula, nessa masterclass, no dia 13, ou seja, próxima quinta-feira, semana que vem, às 19 horas, alguns temas que Aristóteles ensina a Alexandre e Alexandre aplica na sua vida. Como, por exemplo, o domínio de Bucéfalo, o cavalo que Alexandre consegue domar e que ninguém conseguia nem montar no cavalo. Alexandre quando vai batalhar contra os persas. Alexandre quando é questionado sobre furtar as vitórias. Tudo isso vai ser colocado na nossa mega aula da semana que vem, que será totalmente gratuita. Então, caso você queira participar, só comentar a palavra Black aqui nessa aula. Comente a palavra Black. Comente Black para você receber o convite do nosso grupo. Comente Black, eu vou deixar fixado aqui para que vocês possam ver. Muitas pessoas podem acabar digitando errado, então eu vou deixar fixado para ficar mais fácil. Então só você comentar que você recebe o acesso gratuito para essa aula que nós teremos na semana que vem e assim consegue participar conosco. Uma aula sobre o imperador e o filósofo. As histórias de Alexandre o Grande, eu vou trazer até uma biografia de Plutarco, que foi um historiador
grego sobre Alexandre e os ensinamentos que estão por detrás, que são ensinamentos aristotélicos, incluindo esse daqui da Encrateia. Nós teremos também a questão da virtude, a questão do autoconhecimento, a questão de você contemplar a natureza, como você pode conquistar um território sólido na sua vida a partir de grandes ensinamentos filosóficos. Como eu disse, essa aula ela será gratuita, acontecerá na quinta-feira, dia 13, às 19 horas. Ela ficará gravada para quem não conseguir participar e terá esse seguinte tema: o imperador e o filósofo, como governar a própria vida com sabedoria. E no final da aula eu irei apresentar uma promoção com todos os nossos cursos para quem quiser participar. E isso daqui já é uma questão voluntária tua, opcional. Você não é obrigado a participar, a comprar nada. A aula será totalmente gratuita. E mais uma vez fica a sugestão para vocês do livro Ética a Nicômaco, de Aristóteles, para quem quiser iniciar na leitura aristotélica. É uma leitura importantíssima, que ensina muito sobre como viver melhor, com mais poder. Pessoal, me perdoem se vocês estiverem escutando um barulho de fundo, porque o cachorro hoje aqui tá complicado. O cachorro tá latindo bem aqui na janela e é algo que eu não controlo, né? Infelizmente. Então eu vou manter o autodomínio e depois eu vou lá brincar com ele, porque ele deve estar precisando de atenção. Tenho aqui um cachorro de 50 quilos que só dá gasto com dinheiro, com ração, com isso, com aquilo, mas que vale a pena sempre. Não sei se vocês gostam de animais também. E hoje nós até citamos o exemplo dos animais, né? Os animais, eles são controlados pelas emoções. E nós devemos controlar as nossas emoções, né? Então esse daqui me ensina sempre. Me ensina sobre amor, me ensina sobre tudo. Agora ele até parou. Eu acho que ele escutou eu falando aqui com vocês. E ele é um Doberman de 50 quilos. O latido dele vai lá dentro da alma. Então quem quiser participar, pessoal, só comentar a palavra Black que vocês vão conseguir o acesso gratuito a nossa aula da semana que vem. Vai ser uma aula um pouco temática, né? Vou fazer até alguns slides sobre a vida de Alexandre o Grande e como os ensinamentos de Aristóteles governaram esse grande homem. Como que eu vou unir, professor, o poder e a sabedoria? Como que eu consigo uma vida sólida como a de Alexandre, com grandes conquistas? Eu não estou falando de dinheiro, não estou te prometendo riqueza, nada disso. Porque grandes conquistas, pelo menos para mim, são sabedoria, educação, conhecimento, justiça, virtude. Para mim, isso são grandes conquistas. Conquistas que ninguém retira da nossa vida. E também nós temos a sabedoria que vem através de Aristóteles. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Espero que tenham gostado. Quem quiser participar da nossa aula semana que vem de maneira gratuita, comente Black aqui. Como eu disse, a aula será dia 13, na quinta-feira, às 19 horas. E acontecerá ao vivo. E caso você não consiga participar, ainda assim você poderá pegar a gravação depois que a aula ficará gravada. Muito obrigado pela presença de todos. Deixo aqui o meu último recado, que é um recado de convite, como diria o próprio Aristóteles, a recapitulação do que falamos. Primeiro, o autodomínio vem do autoconhecimento. Segundo, o autodomínio vem de não reprimir as emoções, mas controlar cada uma delas. Terceiro, o autodomínio vem de dar ouvidos a si mesmo e entender que as emoções são naturais e que ou você domina ou você será dominado. Quarto, o autodomínio vem de agir com razão, esperar o momento certo, ser o rei das palavras e não o escravo do que você acaba dizendo de maneira impulsiva ou até mesmo fazendo. E quinto, o ponto que nós fechamos aqui com a vida de Júlio César: saiba muito bem o que você controla e o que você não controla. Em todas as suas ações, considere o fator sorte ou o fator azar, as coisas que estão fora do seu domínio. Eu poderia muito bem aqui chegar e ficar preocupado: nossa, será que eles vão gostar da forma que eu estou falando? Será que eu estou falando bem? Será que eles vão me aplaudir? Será que eles vão gostar? Se eles vão entender? E aí eu perco totalmente o foco da única coisa que eu controlo, que é a maneira como eu falo, a maneira como eu ensino, a maneira como eu tento, a maneira como eu penso. E então, isso tudo que nós fazemos é a dicotomia do controle, a divisão do que controlamos para o que nós não controlamos. E, por fim, alcançamos a ataraxia, aquele ponto da imperturbabilidade do espírito. E aí no finalzinho eu até falei, né, daquela cidadezinha interior que você tem. Uma cidade que deve ser sempre bem protegida, porque representa a sua saúde mental. Não importa a força das ondas, mas sim a qualidade do barco. Não importa o que acontece do lado de fora, mas sim como você se controla e reage do lado de dentro. Muito obrigado, tenha uma excelente noite, uma excelente semana e até a nossa próxima live na quarta-feira que vem.
A live ficou salva para quem quiser rever, para quem chegou mais tarde, então fiquem tranquilos. Vou deixá-la fixada aqui no perfil. Muito obrigado, pessoal.